E aí, pessoal, boa tarde, voltando com mais vídeos aqui no canal. Tem muitos assuntos para tratar com vocês. Espero que vocês estejam aí, mas no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto atual que envolve ataques a escolas, e eu vou abordar esse assunto conceitualmente, como eu costumo fazer, e falar sobre, entre aspas, soluções que foram apresentadas sobre isso. Dentre elas, aumentar a segurança nas escolas por meio de policiais militares. Imagina a quantidade de escolas no Brasil, e aí você vai ter que incluir até as particulares, né? Imagina, tudo quanto é estabelecimento, entre aspas, educacional, vai ter um policial militar. O custo disso será gigante. Quem vai pagar vai ser o povo, né? Mais um custo aí. Eles sempre pensam em aumentar o socialismo, em aumentar o Estado. Todas, entre aspas, soluções envolvem aumentar o Estado. E nunca são as pessoas que dão as, entre aspas, soluções que pagam por essas, entre aspas, soluções, né? Porque quem propõe é que tem que pagar, no entanto, quem vai pagar é o povo. É o tempo todo o político propondo coisa para mostrar serviço, né? E essas coisas, obviamente, são prejudiciais, porque como um político é um ser desnecessário, ele vai mostrar serviço, e esse serviço, obviamente, vai ser negativo, já que ele é desnecessário. Não existe essa demanda, portanto, as proposições políticas só vão atrapalhar, né? Isso é uma lei da existência. Mas voltando aqui, dentre outras soluções, estava um sujeito que propôs acabar com os jogos que envolvam luta, esse tipo de coisa, ataques, etc. Olha a mentalidade do sujeito. Então ele vai acabar também com novelas, filmes também do mesmo tema. Vai acabar também com carros de brinquedo, porque pessoas têm acidente de carro, né? Mas isso aí ele já foi rechaçado aí na mídia por pessoas aí, né, que se dizem de direita. Então, né, vamos falar de outras coisas aqui, né, que as pessoas se recusam a dizer. Existe aí uma corja de chamados, entre aspas, conservadores, que não tem nada de conservadores, né? Eles dizem que são conservadores, mas não dizem o que eles querem conservar, como de costume. Ou seja, se eles morassem na Coreia do Norte, eles conservariam um regime comunista, que lá vige, né? Então, esse pessoal, em vez de calar a boca e aprender com os libertários, porque só os libertários buscam a lógica em todo esse debate político, só os libertários têm algo a dizer. Essa corja que se diz conservadora, entendeu? Que nunca ouvi eles falando sobre conservar a ordem natural. Isso eles não querem conservar, a liberdade, propriedade, isso para eles não existe, né? É só política, né? É só aumentar o Estado. Existe uma situação e eles querem pegar isso para aumentar o Estado. É o tempo todo o político fazendo isso, né? Agora, como se resolver isso? Acabando com as escolas. As escolas não tinham que existir. Vocês sabem, para começar, como é que esses estabelecimentos, entre aspas, educacionais foram criados? Por que eles foram criados? É para gerar uma relação, uma conexão das crianças com o Estado. Ou seja, desde pequeno você já embosca o ser humano em um estabelecimento para influenciá-lo e fazê-lo com que ele desenvolva, entendeu, uma conexão com o Estado e cumpra ordens do Estado ao longo da sua vida sem pestanejar. Porque eles viram que as pessoas não estavam querendo ir para a guerra, então eles inventaram esse negócio de escola que não tem função educacional nenhuma, nunca teve, nunca houve esse objetivo de escola prestar serviços educacionais, faculdades, tudo isso não serve para ensinar ninguém. Isso só serve para prender as pessoas no âmbito do Estado, desenvolver nelas desde cedo uma mentalidade estatista, impedi-las de empreender, de fazer coisas por conta própria, coisas que o mercado deseja, coisas que as pessoas querem. Então, inventaram esse negócio de escola, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia, logo após a Revolução Industrial, né, essas guerras europeias ali, as pessoas cada vez mais tinham condição de aprender, de estudar, e a própria fábrica, né, as fábricas começaram a surgir, e lá os donos das fábricas tinham interesse de que o pessoal aprendesse a fazer o serviço, para dar lucro para eles. Mas não. Aí continuou esse negócio de escola. Aí veio aí toda a tecnologia do século XX, né? Cada vez mais rádios. E aí veio a explosão no final do século XX com a internet. E mesmo assim as pessoas continuam ainda engolindo essa desculpa esfarrapada de que as pessoas têm que ir para a escola para aprender, mesmo com a internet. Livro aí em tudo quanto é lugar.
Todo mundo hoje tem um aparelho celular, todo mundo tem computador, internet disponível praticamente de graça para todo mundo, sites chamados aí, né? Mecanismos de busca fantásticos que as pessoas podem usar. Agora tem aí esse tal de chat GPT, que você pode fazer um monte de coisa com isso, praticamente de graça, tudo de graça. Mas não, você tem que gastar dinheiro, cara. É assim que os famosos globalistas controlam a humanidade, mantendo coisas que não tinham mais que existir, que nunca tiveram que existir, mas eles mantêm. Tudo que eles puderem de criar gasto, eles criam gasto. Mesmo quando não tem que ter o gasto, tá tudo livre, tudo tranquilo, para você poder usar como você quiser. Não, você tem que pagar. Tem que pagar. É a mesma lógica nas patentes, né? Toda aquela conversa de propriedade intelectual, royalties que eles chamam aí, tudo isso. Quanto mais a natureza, a tecnologia, os cientistas nos provêm, entendeu? Graças a Deus, com todo esse conforto, não, isso tem que ser desprezado para que você pague, entendeu? Para que aumente os custos da sua vida, para que você tenha uma vida cheia de coisas que não tinha que ter. Você podia levar uma vida muito melhor, mas não, você tem que deixar o seu dinheiro lá, porque o Estado botou isso na cabeça das pessoas, né? E os covardes não têm coragem de dizer: demitam esses professores, acabem com as regras todas, entendeu? Fechem essas escolas, a escola tem que ser fechada. Por qual motivo você quer deixar a escola aberta? Para começar, é o motivo. Que tal a gente pegar esses 200 bilhões de reais que são gastos aí e fazer qualquer coisa com esse dinheiro? Queima o dinheiro, faz uma fogueira e queima o dinheiro. O dinheiro é digital, né? Esse dinheiro nem existe mais, cada vez vai existir menos. Isso é fraude também, por isso que o chamado Bitcoin está crescendo, né? E isso que deveria ser divulgado para as pessoas. Mas não, mesmo aí o povo continua com essa mentalidade estatista. Tem que aumentar o Estado, tem que manter a escola. Mesmo você tendo acesso ao que você quiser em termos educacionais dentro da sua casa, você não precisa sair da sua cama. Você acorda e vai estudar. Digita qualquer coisa, qualquer assunto aí, de qualquer assunto. Todas as matérias que você tem lá na escola, digita agora no buscador do seu aparelho, que você vai encontrar um monte de professor, um monte de didática diferente, que você pode aprender à vontade, entendeu? O que faz mais sentido hoje em dia o professor é ele tirar dúvida. E aí iniciativas privadas de estímulo a alunos, né? Até uma questão psicológica mesmo. Isso aí pode surgir. Às vezes um aluno tem simpatia com o professor, ele vai montar um curso e vai ganhar dinheiro, pronto, mas não. Até as iniciativas privadas de educação são tolhidas pela burocracia estatal, né? Eu vi um sujeito aí gravando um vídeo dizendo que no Senado Federal as pessoas têm acesso a mecanismos de controle de entrada, como detector de metal, esse tipo de coisa. No entanto, nas escolas não tem. Ué, cara, olha, você podia fazer o seguinte: ganhe o seu dinheiro e compre isso e distribua, entendeu? Milhões disso aí, Brasil afora. Vamos ver o impacto, o que vai melhorar isso daí. Esses ataques, quando eles acontecem, não são por meio de detector de metal que o cara entra. E quanto você acha que vai custar detector de metal para o Brasil inteiro para colocar em cada escola, cara? Você quer colocar o povo para pagar isso? Pague você, cara. Pague você. Mas não. Agora querem. Não basta a escola existir, que não era para existir, mas ela existe. Não basta ter um monte de gente lá, né? Os chamados professores, recebendo o dinheiro das pessoas, quando a aula já está gratuita na internet. Não, ainda tem que pagar agora detector de metal. Esse sujeito não tem noção nenhuma de quanto é que custa um detector de metal, né? Imagina sair distribuindo isso. Mentalidade socialista. A chamada direita aqui no Brasil, ela é muito mais comunista do que a Coreia do Norte, porque ela é demagógica. Esse é o problema. Porque há muitos comunistas aí, eles são canalhas, eles confessam que querem te destruir. Até mesmo esse cidadão que está na presidência aí,
Ele falou tudo que ele está fazendo aí atualmente, ele falou que ia fazer, ele está cumprindo tudo. Está cumprindo tudo. Ele é um sujeito narcisista, desprezível, horrível, né? Mas ele ultimamente tem mentido menos. Ele tem falado muita verdade ultimamente. Ele fala mesmo, vou te destruir, eu quero acabar com você. Entendeu? Ele diz que vai destruir. Entendeu? Só que o povo é tão pervertido que quer a destruição, boa parte do povo, né? Por isso que eu sou favorável ao individualismo, que aqueles que queiram se destruir sejam destruídos mesmo, com todo prazer. Entendeu? Por isso que eu sou contra coletivismo, democracia, todas essas aberrações sociais, né? Por isso que é bom os conservadores, entre aspas, aí, começarem a ouvir os anarcocapitalistas, os libertários, que esses chamados conservadores não sabem do que eles estão falando. Então, ouvem mais os libertários, quem sabe, do que a gente está vendo de melhor nos conservadores atualmente, né? É do que eles estão aprendendo com os libertários. Eles estão aprendendo agora. E aí as coisas estão até melhorando, né? Em alguns conservadores aí. Eles estão dando opiniões mais racionais, né? Que as coisas continuem assim. Agora, dar uma opinião antissocialista é praticamente impossível, né? É praticamente impossível para esse pessoal. Eles continuam colocando aí em prática, usando a fama que eles têm, para propagar o mesmo discurso socialista de sempre, né? Ok, por esse vídeo é isso, pessoal. Tem muita coisinha, é sempre um monte de coisinha que aparece. Se eu for comentar, né, é bom fazer isso na frente do computador, passando assim as imagens do que vem acontecendo e eu vou comentando. Porque quando você começa a falar, você vai lembrando dos assuntos conceitualmente e tal. Mas vocês já entenderam aí, né? Geralmente é tudo gira em torno disso, propagação de socialismo, né? Mas vamos lá, vou anotar algumas coisas aqui para falar e vou falando por tópicos, né? Passando de um para o outro, ou gravando um vídeo em cima do outro e depois emendando os vídeos, fazer alguma coisa do tipo aí, né? Para ir pegando esses assuntos que vem acontecendo recentemente aqui, né? Ah, já que eu estava falando, lembrei aqui da questão da taxação, né? Das compras feitas internacionalmente. Não vou nem comentar esse assunto aqui, ele é óbvio demais, eu já falei sobre isso. Só lembrando aqui sobre empresários aí que se diziam de direita, né? Ficavam andando aí com toda aquela caracterização, né? Falando em Brasil, etc. Agora estão aí mais comunistas do que nunca, apoiando tudo isso aí, só pensando neles. Eu avisei imediatamente. O primeiro vacilo desse cidadão, vocês devem saber de quem eu estou me referindo, um empresário aí, né, que tem lojas aí, que falava que era de direita. O primeiro vacilo dele, eu fiz um vídeo aqui explicando tudo. Qual era a mentalidade dele, o que ele visava. E agora está tudo se confirmando, é óbvio, né, pessoal? Por que eu acerto quase tudo aqui que eu falo? Não estou falando que é por minha causa, é porque eu falo com base em princípio. É igual a matemática. Se você estiver resolvendo a equação matemática e usar o procedimento certo, você acerta tudo. É assim mesmo, né? Tá aí. Agora o cidadão, com certeza, tá gostando desse governo comunista taxar compras de brasileiros, né? E aí, mais uma vez, vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade, já que todo mundo está comentando esse assunto sempre com aqueles mesmos argumentos. Ah, o presidente fulano, que eu não vou citar aqui para não poluir o vídeo, tá agora querendo taxar compras inferiores a $50. E aí, vamos falar a verdade, pessoal. Claro que esse cidadão ia fazer isso. Claro que quem votou nele sabia, né? São pessoas que são tão pervertidas que elas não ligam nem de serem destruídas, contanto que elas destruam os outros, né? É a mentalidade do invejoso. Ele não se importa em ser destruído, desde que ele leve o outro com ele. E essas pessoas que votaram nesse cidadão aí pensam assim, né? E tá aí, agora ele querendo prejudicar compras dos brasileiros. Como é que o povo vai ter acesso a produtos, né? Pois é. Agora, de quem é a maior culpa? É desse presidente comunista? Claro que é, né? Todo mundo sabe, né? Quem me conhece sabe o que eu esperaria que seja feito com ele, o que eu gostaria de fazer com ele, né? Fisicamente. Porém, a maior culpa não é dele, não. Entendeu? E eu não vi ninguém falar isso. Porque sempre quando você tem que falar uma verdade que é antissocialista, o povo não fala. Né? E esse canal é para falar exatamente isso. É para ir no cerne do problema. A culpa é da Receita Federal. Porque se a Receita Federal não roubar os brasileiros quando o produto deles entrar aqui no país,
nada iria acontecer. O produto passaria, iria para a companhia de correios e direto para a casa do consumidor. No entanto, não. A Receita Federal é que faz o crime acontecer. Portanto, é ela que tem que ser atacada. O povo tem que começar a ter essa mentalidade. Que tal fazer bancos de dados com nomes de funcionários da Receita Federal? Que tal? Né? Com todas as informações sobre eles, onde eles trabalham, principalmente as aí de alfândega, etc. Que tal fazer isso? Que tal punir esse pessoal na rua? Entendeu? Punir, eu só tô falando punir, tá? Não queiram me processar, não. Interpretem a palavra punir como vocês quiserem. Mas que tal fazer isso? Mas não. O ex-presidente que se dizia de direita, né? Às vezes ele se dizia de centro, ele fez um concurso para a Receita Federal, lotando essas alfândegas de agentes da Receita Federal para que eles destruam o povo, né? Tá aí. Que tal atacar a Receita Federal? Não, da Receita Federal não pode. Aquilo que é o cerne do socialismo, que faz o socialismo acontecer, são esses agentes públicos. No entanto, eles não são nem mencionados. Eles ficam, né, terceirizando a culpa para os políticos, né? Mas o político, ele é como se fosse uma coisa neutra, entendeu? Porque quem é que faz a coisa acontecer mesmo, pessoal? São essas pessoas aí que estão aí fixas nesses ambientes de ataque a pessoas inocentes. No entanto, isso não é falado, não existe nenhuma organização nesse sentido, nunca houve. Esses deputados nunca trabalharam nesse sentido. Portanto, a coisa continua igual, né? E como lutar contra isso? De várias formas, inclusive, né, o chamado Bitcoin. Parem de dar dinheiro para esses canalhas. Eu vejo um monte de aí, gente entre aspas, que se diz conservador, né? Um monte de gente que se diz liberal. Como é que a pessoa perverte a palavra liberdade assim, né? As pessoas falam que não gostam daquele tribunal comunista vagabundo que tem lá em Brasília, mas querem usar o dinheiro deles. O pessoal não fala no chamado Bitcoin. O ex-presidente, inclusive, dizia que não sabia o que era Bitcoin. Cara, quando o ex-presidente disse que não sabia o que era Bitcoin, àquela altura do campeonato, mesmo ele tendo filhos, né, o pior ainda é o filho dele, que é muito mais ligado a essas questões aí, né, de liberdade, desses meios de ação. Ele não falou pro pai dele o que era Bitcoin. O cara tá na posição de presidente da República, dizendo que é de direita e não sabe o que é Bitcoin. Ele merecia uns 400 tapas na cara com toda a força, ele e o filho dele, para não enganar o povo. É isso aí, pessoal. Para esse vídeo é isso. Depois tem mais, tem muitos assuntos aí para falar. Tem uns vídeos interessantes para fazer, com umas reflexões legais. Entendeu? Tava querendo voltar a fazer vídeos, me comunicar com vocês. É um prazer. Fique com Deus e até mais. Valeu, pessoal.